Assassinato premeditado ou roubo mal sucedido? Essa é a pergunta que a polícia tenta responder na investigação do caso da família morta e carbonizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A advogada de um dos suspeitos presos, Juliano Ramos, disse ao Domingo Espetacular que ele foi enganado e usado pela prima Karina para matar a família. Um crime organizado em família. 2 irmãos, a prima e a mulher dela. As vítimas, outra família, os Gonçalves, pais e irmão de uma das suspeitas. Um crime bárbaro que já ganhou 4 versões diferentes e que pode ter uma nova reviravolta por causa desta entrevista. Ele se sente ludibriado, ele falou para mim que foi induzido a erro. A advogada de defesa de Juliano, um dos 4 suspeitos presos, garante: ele e os comparsas achavam que participariam de um furto e foram usados pela prima Karina, a suposta mentora do crime, para executar a família de Ana Flávia, a mulher dela. Eles invadiam o imóvel, subtrair os valores e os pertences e na cabeça dele, segundo a nossa conversa ontem, não teria ninguém nesse imóvel a princípio. Então ele já foi surpreendido com esses 2 familiares no imóvel. Homicídio ou um roubo que deu errado e terminou em morte. Que eles falam que era um crime patrimonial, inicialmente, 85 mil, mas a gente não sabe se por trás disso daí existia já, por parte da Ana Flávia, a vontade de matar os pais. Essa é a grande questão. As vítimas eram Romuyuki Gonçalves, de 43 anos, a mulher dele, Flaviana, de 40, e o filho caçula do casal, Juan Vitor, de 15 anos. A filha mais velha, Ana Flávia, de 24 anos, é uma das principais suspeitas do crime. Foi ela que deu a entrada aos 3 dentro do carro. Dona Vera, a mãe de Flaviana, está convencida da culpa da neta. Está todas as evidências, doutor. Se for comprovado que foi ela, que ela pague. Que ela pague. Que ela honra o pai e a mãe e o irmão, que ela não fez. Pai, mãe e filho foram rendidos na noite do último dia 27, uma segunda-feira, no condomínio fechado onde moravam. Horas depois, o carro da família foi encontrado carbonizado numa estrada rural da cidade vizinha, São Bernardo do Campo. Os 3 corpos estavam trancados no porta-malas. Ana Flávia e a mulher dela, Karina Ramos, de 26 anos, foram presas no dia seguinte ao crime, porque a polícia descobriu que elas mentiram no primeiro depoimento. Desde então, Ana Flávia e Karina já deram 3 versões diferentes para o que aconteceu naquela noite. Na última versão, as suspeitas confessaram ter participado de um assalto à casa da família. Tudo teria sido planejado com Juliano, primo de Karina, que já ficou preso por roubo anos atrás. Mas, segundo elas, a situação saiu de controle por causa de alguns imprevistos. O que seria um assalto simples virou um latrocínio, roubo seguido de morte. O primo citado por Karina, Juliano Oliveira Ramos Júnior, de 22 anos, foi preso na segunda-feira e apontou outros 2 comparsas. Um deles, Guilherme Ramos da Silva, de 19 anos, também está preso e confessou participação. Na casa dele e da namorada, a polícia encontrou uma arma que pode ter sido usada para render as vítimas e objetos roubados da casa, entre eles a televisão de 55 polegadas que ficava na sala e o videogame de Juan. O outro suspeito denunciado pelo primo de Karina foi preso no interior de São Paulo, mas acabou libertado na sexta-feira, porque não tinha nada a ver com a história. A polícia descobriu que, na verdade, Juliano apontou um homem qualquer para acobertar o próprio irmão, Jonathan Fagundes Ramos, de 23 anos, também primo de Karina. Ele ainda está foragido. Investigadores acreditam que é Jonathan quem aparece nessas imagens de um posto de combustível, comprando gasolina para atear fogo ao carro das vítimas. Ele também teria dado carona para os suspeitos voltarem para casa após o incêndio.
O carro usado por Jonathan naquela madrugada foi apreendido para a perícia. Na casa da namorada dele, uma adolescente de 14 anos, a polícia encontrou objetos, dinheiro antigo que Romuyuki colecionava e joias da família Gonçalves. Vários itens foram reconhecidos por parentes, entre eles esse pingente de Flaviana, com uma menina e um menino, que ela usava para homenagear Ana Flávia e Juan. Na versão do primo preso, foi a própria Karina quem deu a ordem para eles matarem os sogros e o cunhado dela, e Ana Flávia teria autorizado. Ele usou o seguinte termo: eu estava lá sim, eu participei sim, vou responder pelo que eu cometi, só que eu não vou sozinho, porque a ideia de tudo não foi nem minha, partiu tudo da Karina. Daqui a pouco você vai saber mais sobre o que Juliano disse para a nova advogada dele. Karina e Ana Flávia negam ser as mentoras do crime. Nós estamos lidando com versões de criminosos que serão depois, na sequência, confirmadas com provas, né? Os depoimentos dos suspeitos ainda são muito conflitantes. Provocaram várias reviravoltas no caso durante a semana. Mas a polícia, aos poucos, juntou as peças desse quebra-cabeça e diz que está perto de esclarecer o crime. Confira a seguir detalhes de como os investigadores conseguiram separar verdades, mentiras, para chegar até os suspeitos. Assim que o carro foi encontrado carbonizado, Ana Flávia e a mulher foram chamadas à delegacia para depor. Elas ainda não eram suspeitas. De imediato, Ana Flávia e Karina contaram que visitaram a família na noite do crime e que viram quando Romuyuki recebeu a ligação de um agiota para quem devia dinheiro. Nessa versão, os pais de Ana Flávia teriam ficado muito nervosos e decidiram sair para fazer parte do pagamento. Por isso, o casal de mulheres teria ido embora. A polícia estranhou essa informação porque todos diziam que o casal estava bem de vida. Tinha aberto uma segunda franquia de perfumes em shoppings. Ana Flávia trabalhava com a mãe num dos quiosques, mas fez várias críticas à moral dos pais. Disse que Romuyuki teve um caso com uma mulher da família e que ele não aceitava o relacionamento da filha com Karina. Quando a polícia teve acesso às câmeras de segurança do condomínio, as imagens revelaram que o carro de Ana Flávia entrou e saiu várias vezes naquele dia, a partir das 6 horas da tarde. Detalhe, num horário em que Karina garantia estar na casa dela e de Ana Flávia, numa comunidade a 10 minutos de distância, ela foi flagrada chegando a pé ao condomínio. Usava agasalho com capuz, apesar do calor que fazia naquela noite. Parecia agitada e entrou direto, sem interfonar para a casa da família, porque estava com o cartão de acesso do portão social. O Domingo Espetacular também teve acesso, com exclusividade, ao circuito de segurança de uma vila vizinha. As imagens mostram que Karina desce do carro de Ana Flávia, caminha nervosamente pela rua, falando ao celular, e embarca no carro da mulher na esquina da vila, numa das vezes que ele deixa o condomínio. O carro de Ana Flávia saiu do condomínio pela última vez às 1h14, já na madrugada do dia 28, seguido pelo carro da mãe, que foi incendiado 1 hora depois na estrada do Montanhão, um conhecido ponto de desova de veículos e corpos, a 13 quilômetros de distância. A situação de Ana Flávia e Karina se complicou ainda mais quando uma testemunha-chave, um morador do condomínio, diz ter visto um homem com elas na entrada da casa. Esse suspeito teria ajudado a colocar algo pesado no porta-malas do carro de Flaviana. Agora, já se sabe que eram os corpos de pai e filho. Segundo os delegados, há indícios de que pelo menos Romuyuki e Juan tenham sido mortos em casa, possivelmente com pauladas na cabeça. Usando um reagente químico, peritos encontraram manchas de sangue que alguém tentou limpar em diferentes cômodos do sobrado, inclusive numa roupa lavada de Ana Flávia. Estava tudo revirado, eletrodomésticos, joias e R$8.000 em dinheiro foram roubados.
o jantar nunca foi concluído. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato de a casa estar trancada, sem sinais de arrombamento. A polícia pediu a prisão temporária de Ana Flávia e Karina. 2 dias depois, num depoimento que durou mais de 8 horas, elas resolveram contar uma outra história para os investigadores. No novo depoimento, Ana Flávia e Karina confessaram ter mentido. Segundo elas, a família Gonçalves teria sido vítima de um assalto e elas conheciam um dos criminosos. Teriam escondido a verdade porque foram ameaçadas. O Domingo Espetacular teve acesso ao documento. Karina disse que o sogro estava na cozinha cortando frango para fritar. Ela na sala, vendo Ana Flávia e Juan jogarem videogame. Quando, de repente, a sogra Flaviana entrou na casa acompanhada de 3 assaltantes. Um deles, Karina teria reconhecido na hora. Era o primo dela, Juliano, que já havia demonstrado interesse antes na vida financeira dos pais de Ana Flávia. Karina contou que os sogros e o cunhado foram levados para o andar de cima do sobrado e que ela não viu o que aconteceu. O primo teria ameaçado matar todo mundo se ela fizesse ou falasse qualquer coisa. Karina garantiu nessa versão que estavam todos vivos quando foram colocados no carro de Flaviana, que ela pensava que os sogros seriam levados para fazer saques bancários e que depois seriam liberados. A polícia desconfiou de boa parte dessa segunda versão, mas aproveitou a pista e prendeu Juliano, que deu informações fundamentais para avançar nas investigações. O que a gente aproveita de tudo isso é o que confere e bate com a realidade que a gente acha que está acontecendo. Assim que foi preso, Juliano confessou participação no crime, mas deu uma versão diferente do que aconteceu. Segundo Juliano, 2 dias antes, ele e os comparsas participaram de uma reunião com Ana Flávia e Karina na casa delas para combinar um roubo. Eles acreditavam que a família Gonçalves tinha R$ 85 mil guardados num cofre em casa, dinheiro de uma herança. No dia do crime, os suspeitos teriam entrado no condomínio pouco depois das 6 horas da tarde, escondidos no carro de Ana Flávia, para que ela mostrasse a casa da família. Nessa versão, o assalto teria sido anunciado logo depois que Romuyuki e o filho chegaram. Repare que o carro de Ana Flávia aparece na imagem logo atrás do pai. Foi um roubo simulado, então elas fingiram que estavam sendo rendidas. Juliano armado faz de conta que surpreende a prima Karina. Os outros 2 suspeitos, também armados, rendem Romuyuki, Juan e Ana Flávia, que se finge surpresa. Pai e filho são amarrados com fitas adesivas e levados para o andar de cima. Cada um é trancado no próprio quarto e torturado para dizer a senha do cofre, localizado dentro do armário de Romuyuki. Eles apanham muito, mas como não sabem mesmo a senha, os bandidos decidem esperar Flaviana. Assim que chega do trabalho, já quase 11 horas da noite, ela também é rendida pelos bandidos. Flaviana é levada para o quarto dela e do marido, com quem é casada faz 25 anos. Os suspeitos então começam a asfixiar Romuyuki com um saco plástico e um pano com cloro para intimidar a mãe de família. Flaviana entra em desespero e quando os assaltantes mandam, ela fornece a senha do cofre. É aí que o plano criminoso começa a dar errado. O cofre é aberto, mas os suspeitos descobrem que não tem nada de valor dentro. Eles decidem então matar todo mundo. Segundo Juliano, as suspeitas pediram para que Juan fosse morto primeiro, para que Ana Flávia ficasse com toda a herança e com um possível seguro de vida dos pais e do irmão. Karina teria inclusive sussurrado no ouvido do cunhado de 15 anos que ele iria morrer. Pai e filho teriam sido asfixiados, o que contraria o laudo inicial da polícia, que fala em golpes na cabeça. Os corpos foram colocados no porta-malas do carro de Flaviana. Ela foi vendada e amarrada e colocada ainda viva no banco de trás do próprio carro que foi dirigido por Karina até a estrada do Montanhão.
detalhe absolutamente aterrorizante e que revela o nível de maldade das pessoas é que a Karina, pelo que consta, veste o uniforme da Flaviana para sair dirigindo o carro, para se passar por ela, para não ser notada na hora de sair do condomínio. Segundo Juliano, foi a própria Karina quem matou a sogra no local do incêndio. Pode estar querendo se favorecer ou prejudicar alguém, mas que se confirmar na frente com outras provas, a gente vai usar isso, né? Graças a esse relato de Juliano, a polícia conseguiu prender Guilherme e as informações seguintes obtidas pelos investigadores levaram à identificação de Jonathan, flagrado nas imagens do posto de gasolina comprando combustível. Todo lugar que você vai hoje existe câmeras por todo lado e muitas das vezes a gente vai percebendo que isso não vem inibindo as pessoas que vêm praticando o crime. A versão de Karina é que ela só reconheceu Juliano entre os assaltantes, mas mensagens nas redes sociais provam que ela também é muito próxima de Jonathan. Numa mensagem de aniversário, ela escreveu para o primo: "Amo você, meu orelha. Se cuide e saiba que estarei aqui sempre." Pressionadas com as descobertas da polícia, Karina e Ana Flávia mudaram mais uma vez a versão, a quarta, para o mesmo crime, em uma semana. Elas confessaram que tem parte, mas só com relação ao roubo. Só o roubo. Agora com relação às mortes, aí já extrapolou. Peritos voltaram à casa da família Gonçalves na quinta-feira e recolheram mais material que pode servir como prova. Parentes não têm ainda autorização para entrar, mas eles têm ido à casa para alimentar os cachorros da família. As roupas continuam no varal, como se ainda houvesse alguém morando ali. As bicicletas não foram levadas do assalto, nem o carro de Romuyuki, um modelo antigo que foi deixado na garagem. Na porta da sala, a plaquinha traz uma triste lembrança. Ali morava uma família feliz. O assalto à casa da família pode ter sido planejado durante 4 meses. Em depoimento, a própria Karina contou que o primo tocou no assunto em setembro, quando ela e Ana Flávia tiveram uma briga. Elas voltaram um mês depois e no início de janeiro se casaram em cartório escondido de todo mundo. Seria uma forma de Karina garantir parte na herança com o assassinato já planejado? É o que a polícia quer confirmar. Nos parece que foi desde o início encomendada a morte da família. Essa é uma grande questão que perturba mais a todos, que mexe com a gente como pai de família, mas a gente quer ter certeza disso daí. Uma linha de investigação é que os criminosos tenham decidido matar todos porque Karina deixou escapar o apelido do primo Juliano, Beiço, durante o assalto. Segundo o depoimento dela, Juliano gritou para Karina calar a boca e também deixou escapar o nome dela. Já Juliano disse à advogada que foi enganado, que acredita que Karina e Ana Flávia já tinham combinado entre elas de provocar a morte da família. Ele acha que foi usado para chegar nas mortes, que o assalto foi um pretexto para atingir o objetivo final, que é o assassinato. Ana Flávia e Karina estão detidas nesse distrito policial em São Bernardo do Campo. Elas foram colocadas em celas separadas, distantes 7 metros, e se comunicam aos berros, de dia e de noite. Elas trocam juras de amor e se preocupam uma com a outra. Como o relacionamento parece inabalado, os agentes penitenciários não permitem banhos de sol ao mesmo tempo, para evitar que elas combinem o que vão dizer em depoimento. Os únicos momentos em que o casal fica próximo é durante o transporte até a delegacia e nos exames do Instituto Médico Legal. Mas, como mostram essas imagens exclusivas, Karina e Ana Flávia nunca estão totalmente sozinhas. A mãe de Flaviana conta que sempre achou Karina estranha
e que ela fazia de tudo para afastar Ana Flávia da família. Porque a Karina, quando se apresentou para mim, foi como delegada. Ela falava, apresentava para outras pessoas que era enfermeira, que trabalhava em loja. Aí eu cheguei na Ana Flávia, nessas 2 vezes que eu vi ela, falei, Ana Flávia, não, vó, porque você, vó, porque todo mundo está se metendo, vó. Então, enfim, ela se afastou. Dona Vera conta que chegou a ficar frente a frente com Ana Flávia após a prisão. Eu tinha esperança que não fosse ela. Falei, se você é inocente, fala o que aconteceu. Só chorou muito e tomou água. A avó da suspeita tem ido diariamente à delegacia para acompanhar os avanços nas investigações. Em alguns momentos, a mulher, sempre contida, não consegue esconder a revolta. Antônio Serafim coordena o Núcleo de Psiquiatria e Psicologia Forense da Universidade de São Paulo. Ele garante, a sociedade busca explicações na área, mas quem atenta contra a própria família não necessariamente tem um distúrbio mental. Às vezes você tem uma pessoa mais insensível, mais materialista, mais egoísta, que ela sozinha, ela não faria tantas ações. Mas se ela é integrada a um grupo, ou ela se agrega a pessoas que têm uma característica mais de autonomia, de imposição, que são mais arrojadas nos seus comportamentos, essa pessoa pode se identificar e ter nessa junção, né, o apoio e o incentivo para agir. O irmão de Flaviana diz que a família está destroçada. Para que isso? Para que essa ruindade toda, poxa? Para que essa ruindade toda? Para Flávia é uma ferida que não fecha, principalmente porque a própria sobrinha está envolvida. Se ela pedisse perdão para você, para sua família, vocês aceitariam? Perdão nesse momento é difícil falar. Eu perdoei ela. Porque eu preciso ter esse, para mim poder viver.